Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Como sabem, nos últimos meses nós temos estado a estudar o Evangelho de Lucas, o relato do Evangelho escrito por Lucas. Nós começámos com uma primeira série de 12 lições e agora nós vamos terminar, ou estamos a terminar, a segunda série de 14 lições. E esta é a 13ª lição desta segunda série. Portanto, já há vários meses que andamos a estudar o Evangelho de Lucas e na nossa página do Facebook tem disponível os links para os vários vídeos aqui no YouTube, onde poderá encontrar as várias lições sobre o Evangelho de Lucas. Então, como dizia, esta é a 13ª lição sobre o Evangelho de Lucas. Nós vamos estar a ler hoje sobre Lucas 24. E o título da nossa lição de hoje é Revelado. Tem a ver com o facto de Jesus revelar a sua identidade àqueles que o procuram e àqueles que o buscam. Como dissemos, o texto da nossa lição é Lucas 24 e vamos estar a estudar desde o versículo 13 até ao versículo 31. Lucas 24, 13 até 31. Antes de começarmos, vamos começar com uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos ajude, neste momento, a saber a entender aquilo que Ele nos quer ensinar. Para sermos, como diz o apóstolo Tiago, mais do que conhecedores ou mais do que ouvintes, podermos ser verdadeiramente cumpridores. Então vamos orar e pedir a bênção do nosso Deus para este tempo. Senhor Deus, Tu és soberano sobre todas as coisas e neste momento Tu também és soberano. Este tempo é Teu. Nós somos Teu povo. Nós somos teus filhos, nós somos teus servos e queremos que tu nos digas o que tu queres que nós façamos, queremos que tu nos digas aquilo que esperas de nós para que nós possamos cumprir a tua vontade da maneira como tu esperas, Senhor. Por isso, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento e ensina-nos, ó Deus, para que as nossas vidas possam ser vividas de uma maneira que te glorifique e que te honre. Em nome do teu Filho Jesus, te agradecemos por estes meios todos que temos à nossa disposição e te agradecemos, ó Deus, pela liberdade com que podemos estudar a tua palavra. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, então. Há uma frase que diz que o óbvio é o pior inimigo do filósofo. Porquê? Porque é tão óbvio que não nos obriga a pensar sobre o assunto, não nos obriga a tentar entender o que está por trás. E por isso acaba por ser muitas vezes, alguns assuntos que são tão óbvios acabam por ser muitas vezes pouco aprofundados e até, não sendo pouco aprofundados e pouco pensados, acabamos até por muitas vezes laborar em erro. E só quando nos cai a ficha, só quando aquilo que é tão óbvio se abre aos nossos olhos é que nós entendemos, às vezes, a razão do que está por trás. E a justificação de porque é que aquilo é como é. Embora num campo totalmente diferente, totalmente oposto da filosofia, a matemática é a mesma coisa. Às vezes nós não conseguimos entender uma ferramenta ou entender uma fórmula ou aplicar uma fórmula, até que de repente há algo que faz um clique e então aí passa a ser fácil ou passa a ser possível e passamos a entender como é que se faz e porquê é que se faz. Aquilo que aconteceu com os discípulos, no texto que nós vamos ler hoje, com 2 dos discípulos de Jesus, foi precisamente isso. Havia coisas que eram tão óbvias, que estavam à frente, literalmente à frente dos olhos deles, mas que eles não conseguiam entender. E de repente foi preciso que houvesse um clique para que eles pudessem ter aquilo que nós, na brincadeira, costumamos chamar o momento que é o momento em que se faz luz, o momento em que a gente percebe aquilo que antes era oculto ou aquilo que antes nos era difícil de perceber e de entender. Estes 2 discípulos são os discípulos que, após a crucificação de Jesus, iam a caminho de Emaús, a caminho da vila ou da aldeia de Emaús, e aos quais Jesus acabou por aparecer e por lhes dar uma lição de teologia que todos nós gostaríamos de ter. Uma versão e uma lição muito condensada, mas super, super cheia de tudo o que é verdadeiramente importante
nas Escrituras para que eles pudessem entender. Então, a aparição no caminho de Jesus, no caminho de Emaús, é uma das primeiras 3 aparições que aparecem relatadas em Lucas. E após aparições de Jesus após a crucificação. E em Lucas 24, nós lemos que no primeiro dia da semana as mulheres foram ao túmulo e encontraram o túmulo vazio. As mulheres e Pedro foram ao túmulo e encontraram o túmulo vazio. Porquê? Porque elas esperavam que estivesse lá o corpo de Jesus, que tinha sido depositado naquele túmulo depois de, na sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, chamada hoje Sexta-feira Santa, Jesus ter declarado, quando estava na cruz, está consumado. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha vindo fazer, tudo aquilo que o tinha trazido a viver aqui entre nós enquanto homem, tinha finalmente sido concluído. E depois, entretanto, houve o sábado, que foi um dia de silêncio. Acerca desse sábado, nós apenas sabemos que os fariseus se lembraram que Jesus tinha dito que ao fim de 3 dias ressuscitaria e por isso foram ter com Pilatos para que Pilatos pudesse pôr uma guarda na entrada do túmulo para que os seus discípulos não roubassem o corpo e depois, desaparecendo o corpo, pudessem então dizer: estão a ver, ele ressuscitou como ele tinha dito. Nós sabemos hoje que Pilatos não podia fazer nada para contrariar aquilo que estava prestes a acontecer, porque não havia tropa, não havia segurança alguma que conseguisse manter Jesus no túmulo, tal como ele tinha sido deixado na sexta-feira. Então, no primeiro dia da semana, no tal domingo, que faz com que nós hoje celebremos o nosso culto ao domingo, o túmulo foi encontrado vazio. E nós sabemos que este não foi apenas o primeiro dia da semana, mas foi o primeiro dia de uma nova era. O mundo não voltou a ser como era a partir desse domingo. E nós vamos retomar então esta narrativa daquilo que estava a acontecer após a crucificação. Os discípulos esconderam-se, estavam a ser perseguidos, estavam a ser acusados, desapareceram de vista porque tudo aquilo que eles tinham vivido intimamente e tão emocionalmente nos últimos 3 anos tinha simplesmente, na ótica deles, terminado de uma forma abrupta e terminado de uma forma totalmente inesperada. Nada melhor do que agora lermos o texto para percebermos então o que é que aconteceu a seguir. Então nós dissemos que íamos ler Lucas 24 e vamos começar no versículo 13 e vamos ler até ao versículo 24. Lucas 24, 13 até 24. Diz assim o texto. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava mais ou menos a 10 km de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: do que é que vocês estão a falar e o que é que vocês estão a discutir enquanto caminham? Eles pararam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: será que tu és o único que esteve em Jerusalém e que não sabe o que aconteceu por lá nestes últimos dias? Jesus então lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta e poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e de como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse aquele que havia de redimir o povo de Israel. Mas depois de tudo isto, este já é o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus e voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. De facto, alguns dos nossos até foram ao túmulo e verificaram a exatidão e a verdade daquilo que as mulheres nos disseram, mas não o viram. Espantoso. Espantoso. Então, o versículo 18, a partir do versículo 13, este relato começa com os 2 discípulos a caminho de uma vila chamada Emaús. No mesmo dia da ressurreição, talvez regressando a casa, e segundo o Evangelho de Lucas, Emaús ficava a 60 estádios de Jerusalém, ou seja, mais ou menos 11 km
que separavam Jerusalém de Emaús, Emaús ficava a noroeste de Jerusalém. Então, nós sabemos pouco sobre estes dois discípulos. Sabemos que um deles se chamava Cleopas. E, embora ele não pertencesse aos 12, os dois não pertencessem aos 12, obviamente faziam parte daquele grupo maior que também seguia Cristo. Inclusive, o Evangelho de Lucas faz referência a um grupo de 70 discípulos que seguia e acompanhava Jesus. Eles possivelmente seriam parte desse grupo. As Escrituras dizem-nos que eles discutiam os últimos acontecimentos quando um terceiro viajante se juntou a eles. E diz-nos também que eles foram impedidos de reconhecer, não se fez o tal clique, foram impedidos de reconhecer quem era aquela pessoa que a partir daquele momento passou a acompanhá-los no caminho até Emaús. E esse misterioso companheiro, esse parceiro de viagem, perguntou-lhes, nós vimos no versículo 17, então do que é que vocês estão a falar? E respondendo à pergunta feita por esse estranho, o tal Cleopas, ele até com um tom quase humoroso ou até jocoso, ele pergunta se aquela pessoa era a única pessoa que tinha estado em Jerusalém e que não sabia daquilo que tinha acontecido naqueles dias ali em Jerusalém. Nós sabemos, porque já lemos o resto do texto, e sabemos que esse estranho era Jesus. Portanto, quem estava desinformado e quem estava fora daquilo tudo que tinha acontecido não era Jesus, mas eram aqueles dois discípulos. Eles sim é que estavam fora, eles é que não tinham percebido, não se tinha feito o tal clique para eles perceberem tudo aquilo que tinha acontecido efetivamente. Então, a partir do versículo 19 até ao versículo 21, nós lemos que eles começaram a contar-lhe, a Jesus, aquilo que tinha acontecido com Jesus. E eles disseram que o Nazareno que era o profeta e que era poderoso em palavras e em obras, tinha sido morto pelas autoridades. Nós percebemos que eles esperavam, e pelas palavras deles, literalmente pelas palavras deles, nós percebemos que eles esperavam que aquela pessoa, aquele Messias, aquele Jesus, o Nazareno, fosse o Redentor de Israel. Fosse ele que trouxesse a redenção, esperavam que ele trouxesse a redenção para Israel. Esperavam que ele libertasse o povo daquelas mesmas autoridades e do poder ou da subjugação dos romanos sobre os judeus. Tudo aquilo que é fácil percebermos que tudo aquilo que estes discípulos esperavam de Jesus é aquilo que Jesus podia fazer do ponto de vista meramente e pura e simplesmente humano. Eles não estavam à espera que Jesus fizesse alguma outra coisa que não fosse coisas que eles pudessem ver com os seus próprios olhos e coisas que eles pudessem entender no seu plano de conhecimento e no seu plano de pensamento. Estes dois homens não tinham ainda entendido a verdadeira natureza divina de Jesus enquanto Messias. Para eles, Jesus era o Salvador humano. Nós hoje sabemos que ele não era apenas o Salvador humano e que não é apenas o nosso Salvador espiritual. Ele é o nosso Salvador na totalidade e que ele era Deus encarnado. Deus tornado carne, tornado homem, 100% Deus, não perdeu nenhuma característica de Deus, não passou a ser metade de Deus, e 100% homem, totalmente igual a nós. Não foi só parecido connosco, foi exatamente igual a nós. E esta é uma das coisas que mais dificuldade faz, ou mais dificuldade nos traz, a entendermos a essência da pessoa de Jesus. 100% Deus, 100% homem. E nós percebemos então que o facto de estes homens estarem à espera de que o tal Messias, que eles pensavam que era Jesus, o Nazareno, fosse o Messias que os iria libertar política e militarmente da opressão e das autoridades corruptas que governavam o povo, foi por causa disso que eles viveram tão emocionalmente a crucificação e sofreram tanto com a crucificação. E a crucificação para eles foi uma coisa terrível. Porque eles esperavam que aquele homem salvasse Israel, fosse o novo líder de Israel. E agora aquele que ia ser o novo líder, o novo poder, o novo governante, a nova autoridade, tinha sido subjugado pelas autoridades existentes e tinha sido morto pelas autoridades existentes. As expectativas deles eram realmente muito pequenas e muito, muito fracas para aquilo que Jesus tinha vindo fazer. É que Jesus tinha vindo redimi-los não de um poder terreno,
mas de um poder muito maior que qualquer autoridade política ou militar ou religiosa que eles conhecessem. Mas antes que eles pudessem perceber isso, eles tinham que ser preparados. Eles tinham estado a ler as Escrituras de uma maneira errada. Tudo aquilo que eles conheciam das profecias dos profetas que falavam sobre o Messias levava-os a entender que eles esperavam que Israel, que Deus remisse Israel através desse Messias em relação a tudo o que era sofrimento e problemas humanos. E não era essa a intenção de Jesus. Depois, no versículo 24, nós vemos que eles relatam ao viajante que tinha havido também umas mulheres do grupo deles que tinham ido ao sepulcro e que trouxeram novidades. Ora bem, naquele momento, nesta altura da história, a palavra das mulheres não era credível, não era aceita em nenhum tribunal, nem pelos romanos, nem pelos judeus. Simplesmente não eram contadas, não valiam, não tinham opinião, não faziam parte daquilo que era importante. E por isso, se eles estivessem a tentar criar uma lenda ou criar um mito urbano de que Jesus tinha ressuscitado, eles nunca iriam utilizar o testemunho de mulheres. O facto de eles usarem o testemunho das mulheres mostra-nos duas coisas. Primeiro, que as mulheres eram dignas de confiança e que eram dignas de relevância e que eram importantes naquele grupo. E graças a Deus, nós hoje herdamos esta influência judaico-cristã que valoriza a mulher tanto quanto valoriza o homem. E outra coisa é que eles não estavam aqui a procurar mentir ou arranjar uma história que justificasse aquilo que tinha acontecido. Eles estavam simplesmente a ser honestos, estavam simplesmente a pôr as cartas todas na mesa. Mesmo que isso implicasse dar o testemunho ou citar o testemunho de alguém que não era tido em conta pela restante sociedade. Mas era o que tinha acontecido e por isso eles abriram o jogo. Depois eles dizem também que houve outros que foram a correr para ver o que tinha acontecido e se o testemunho das mulheres era verdadeiro. E há uma coisa que nós podemos entender aqui e aprender para nós, que é, nós devemos efetivamente ir e ver. Tal como fizeram os discípulos que foram a seguir às mulheres e foram lá ao túmulo, nós devemos ver efetivamente se a ressurreição aconteceu ou não. E nós temos que decidir se para nós aceitamos que a ressurreição aconteceu ou não. Isto porquê? Porque se a ressurreição não aconteceu, se nós não aceitamos que a ressurreição aconteceu, então nada mais importa. Agora, se a ressurreição efetivamente aconteceu, então nada mais importa. É só isto que é importante. Depois, nós passamos para a segunda parte, para o segundo grupo de versículos. E no segundo grupo de versículos, nós vamos ler do 25 até ao 27. E há aqui um pequeno desenvolvimento. Então ele, Jesus, lhes disse: como vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, então, os discípulos aceitaram o testemunho das mulheres que a ressurreição tinha acontecido. Mas isso ainda não tinha feito a diferença na vida deles. Ainda não sabiam quais eram as implicações que isso tinha para eles e porque é que isso se encaixava naquilo tudo que eles conheciam do plano de Deus para as suas vidas. Então Jesus chamou-lhes insensatos ou tolos. Então vocês não entendem, isto é tão óbvio. Ainda não se fez o tal clique para vocês? Então o que é que Jesus fez? Começou, e aqui é o tal facto que é relevante, Jesus começou a explicar-lhes tudo aquilo que, desde Moisés e passando por todos os profetas, tudo aquilo que era dito a respeito dele, desde Moisés, ou por Moisés e por todos os outros profetas. A palavra que Jesus usa, insensato ou tolo, noutras traduções, tem a ver precisamente com isto. Com o facto de eles não estarem a ser capazes ou não estarem a ter vontade de perceber uma coisa que era por demais evidente. Eles não estavam a ver ou a perceber, ou por não serem capazes, ou por não
quererem entender que aquilo que era fora daquilo que eles podiam entender e do seu entendimento, do seu conhecimento, pudesse efetivamente ter acontecido. Jesus perguntou-lhes se eles não entendiam que o Cristo tinha que sofrer estas coisas. Eles não entendiam que o sofrimento e a crucificação de Cristo, que era aquilo que não se encaixava no modelo de Messias que eles e não só, a maioria dos judeus, e talvez 99,9% dos judeus esperavam, eles não entendiam que o sofrimento e a crucificação de Cristo faziam parte do plano de Deus para o Messias. E faziam parte daquilo que o Messias tinha efetivamente vindo fazer. E por isso foi preciso que Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, lhes explicasse tudo aquilo que constava nas palavras desses profetas a respeito dele. Então, antes, se nós formos ler em João 5,39, nós lemos as palavras de Jesus para um grupo de fariseus, quando ele a certa altura diz: vós examinais as Escrituras, pois julgais nelas ter a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Ou seja, são as Escrituras que nos explicam tudo aquilo que era suposto acontecer com o Messias. São as Escrituras, a palavra de Deus revelada através dos profetas, que vão explicar-nos tudo aquilo que Deus iria fazer por nós e em nós através do Messias. Agora, a palavra encarnada, o verbo, como diz João 1, como nós lemos em João 1, usou a palavra, tal como já tinha feito em Mateus 4, quando houve a tentação no deserto, para mostrar que tudo aquilo que estava escrito na palavra de Deus apontava para ele. Então, começando por Gênesis, até ao final daquilo que eles conheciam, das escrituras que eles conheciam. Como sabemos, o Novo Testamento estava longe ainda de ser escrito. Tudo aquilo que eles conheciam e que lhes era ensinado era aquilo que nós hoje conhecemos como o Velho Testamento. Então Jesus começou, passando por todos os livros do Velho Testamento, a explicar-lhes aquilo que as Escrituras, os próprios profetas, tinham dito que iria acontecer ao Messias. Aquilo que que eles conheciam como o Messias e que Deus tinha preparado para eles. Depois, passamos então ao versículo, à terceira parte do nosso texto. Versículos 28 até 31. E no 28 até 31 nós lemos assim: quando eles se aproximavam da aldeia para onde iam, ele, Jesus, fez menção de continuar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica connosco, porque já é tarde e o dia está a chegar ao fim. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou no pão e o abençoou. Depois partiu e deu-o a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles o reconheceram e reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu de entre eles. Então, nós lemos, ou percebemos que os homens continuaram a andar. Jesus foi explicando tudo aquilo que os profetas diziam sobre o Cristo, sobre o Messias, o que é que era preciso que acontecesse ao Cristo, que acontecesse ao Messias, não é? Para que cumprisse o plano redentor e remidor que Deus tinha traçado para redimir o povo de Israel. E eles não só não tinham entendido bem tudo aquilo que tinha acontecido, como não tinham entendido bem tudo aquilo que conheciam. Por isso Jesus teve necessidade de lhes ensinar e de lhes relembrar, fazer aqui uma revisão da matéria dada. Quando chegaram a Emaús, então os dois homens insistiram para que Jesus ficasse. Certamente que não era apenas um convite de boa educação. Não é? Certamente não estavam apenas preocupados em que ele pudesse ter algum descanso ou ter algum conforto ficando com eles, em vez de ter que dormir pelo caminho ou procurar algum alojamento. Eles, de certeza, que eles queriam entender mais daquilo que estava a ser explicado. Não é? E a insistência deles foi tal que Jesus aceitou ficar com eles. E entrou para ficar com eles, diz-nos o texto, e tomou uma refeição com eles. E quando foi tomar a refeição com eles, nós lemos a partir do versículo 30, quando Jesus foi tomar a refeição com eles, diz-nos que então ele pegou no pão e o abençoou e depois partiu o pão e o deu.
Isto faz algum sentido para nós e faz logo soar algumas campainhas porque lembra-nos daquilo que aconteceu na última ceia. Este encontro de Jesus com Cleopas e o outro discípulo, agora lá em Emaús, aconteceu 7 dias depois da Páscoa. Lemos que Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos, depois foi crucificado e depois, 3 dias depois, aconteceu a ressurreição. E durante a celebração da Páscoa era normal que os judeus comessem o pão sem fermento que era usado desde Êxodo, não é? Quando Deus mandou o seu povo, que estava cativo no Egito, preparar-se para sair. Pães sem fermento para que não tivessem que estar à espera que o pão fermentasse e levedasse para depois poder cozer-se. Por isso, estar pronto para sair às ordens de Deus, e era esse pão que era usado na refeição pascal. E foi isso que aconteceu. Jesus não estava a repetir aqui a ceia do Senhor, aquilo que fica conhecido como a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, ou a Última Ceia. Estes discípulos, eles não estavam lá com os apóstolos, com os 12, no momento em que Jesus fez essa refeição com eles. Talvez tenham ouvido falar, talvez Pedro ou algum dos outros discípulos tenham contado alguma parte daquilo que aconteceu nessa ceia, mas eles não tinham estado lá. No entanto, nós que lemos um relato e o outro não podemos deixar passar a semelhança deste texto. E diz-nos então o texto que quando Jesus partiu o pão e o abençoou e lhes deu o pão, diz que os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Foi o tal momento... não é? Foi quando se fez o clique. Há outras ocasiões na Bíblia em que as pessoas são impedidas, em que há relatos de pessoas que estavam impedidas de ver verdades ou de perceber coisas espirituais, do reino espiritual, até Deus lhes abrir os olhos e permitir que eles percebessem aquilo que não era físico. Aconteceu, por exemplo, nós temos em Números 22, 31, quando Deus abriu os olhos de Balaão e lhe permitiu ver o anjo que a sua jumenta já tinha visto e por isso tinha parado e não avançava, embora ele espicaçasse. Ou então em 2 de Reis 6,17, quando Deus abriu os olhos do servo de Eliseu e viu a salvação que o Senhor tinha preparado e os anjos que estavam à volta da cidade em carros de fogo e com cavalos de fogo que eram muito superiores ao número dos soldados inimigos. Foi nesta altura que Deus permitiu que eles percebessem o que estava a acontecer. Nós podemos imaginar a admiração deles por não terem reconhecido Jesus. Mas não era... Eles devem ter ficado um bocado baralhados. E diz-nos o texto que Jesus depois desapareceu do meio deles. A questão é que Jesus, a partir daquele momento, ele tinha um corpo glorificado. O corpo de Jesus, apesar de poder estar num espaço físico, apesar de ser um corpo que podia ser tocado, que podia comer, não é? E que podia tocar em coisas, já não era um corpo que estivesse sujeito às mesmas limitações que o nosso corpo. Sujeito à limitação do espaço e sujeito à limitação do tempo. Ele podia aparecer numa sala e, embora a porta da sala estivesse trancada, a maneira como Jesus, o novo corpo de Jesus glorificado, se relacionava com as dimensões espaço e tempo é totalmente diferente daquilo que nós podemos cogitar e podemos imaginar e perceber, porque está fora daquilo que os nossos sentidos conseguem apreender. E diz-nos o texto que como Jesus não ficou com eles voltaram para junto dos 11 que estavam em Jerusalém e que lá, no meio dos 11, no meio deles, Jesus revelou-se novamente. Nós vimos isso no versículo 36. Diz-nos também o texto, desse texto, que os discípulos pensaram que estavam a ver um fantasma, mas aqueles dois que tinham visto Jesus antes sabiam que era Jesus que estava ali. Somente quando há proximidade, somente quando há intimidade com Jesus é que nós podemos reconhecê-lo, e somente quando nós podemos reconhecê-lo é que nós podemos compreender efetivamente quem ele é. Há uns anos atrás, quando o telefone tocava, nós perguntávamos quem fala? E do outro lado, às vezes reconhecíamos a voz, às vezes não, às vezes havia brincadeiras, então não reconheces a voz, então não sabes quem fala. Hoje, com os telemóveis,
Nós toca o telemóvel, olhamos, vimos logo lá o nome da pessoa e até o número da pessoa que está a telefonar, se fizer parte da nossa lista de contactos. Se não fizer parte da nossa lista de contactos, às vezes aparece só o número. Mas já não precisamos, se reconhecermos o número, não precisamos estar a perguntar quem é. E quando atendemos, reconhecemos a voz e ligamos logo a voz àquela pessoa que sabemos quem é. Porquê? Porque já passámos tempo com essa pessoa, conhecemos a voz dessa pessoa, há intimidade e há comunhão com essa pessoa. E é isso que é preciso que haja entre nós e Deus, entre nós e Jesus, para que nós possamos reconhecer que é Deus que está ali. Para que nós não sejamos enganados, né, como diz o apóstolo Paulo, levados ao redor por ventos de doutrina, como acontece às folhas que são empurradas pelo vento. Resumindo, todos têm que ser encorajados, tal como aqueles 2 discípulos. Todos têm que ser encorajados a descobrir a verdade acerca de Jesus. A perceber efetivamente o que é que Jesus é e o que é que Jesus veio fazer. E devem ser encorajados por quem? Por nós. Faz parte da nossa comissão. Jesus não disse em Mateus 28, ide e fazei discípulos? É isto. Outra coisa que é importante nós percebermos é que Jesus revela a sua verdade através da sua palavra. Quando Satanás tentou Jesus, e nós vemos o relato disso em Mateus 4, quando Satanás tentou Jesus, Jesus defendeu-se sempre da tentação e defendeu-se sempre de Satanás, citando a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos conhecer para conhecer Deus, para perceber Deus, para perceber aquilo que Jesus espera de nós, aquilo que Deus quer fazer connosco, aquilo que Deus quer fazer através de nós. Tudo isso está claramente espelhado na palavra de Deus. Se nós não a lemos, e hoje até podemos ouvi-la nos telemóveis, na internet, até podemos ter CDs, existem CDs e outros suportes áudio com gravações de leituras da palavra de Deus. Se nós não passamos tempo a ouvir, ou a ler, ou a conhecer a palavra de Deus, como é que nós podemos esperar conhecer Deus? Deus revela-se através daquilo que lhe diz, logo através daquilo que nós temos na Bíblia. E isso é a forma de ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, de trás para a frente, é a forma que nós temos de conhecer o autor da Bíblia e a pessoa que se revela na Bíblia, Deus. A outra questão e a última questão é esta, é que o Espírito Santo ajuda, ou o Espírito de Deus ajuda cada um de nós a compreender a verdade acerca de Jesus. Aqueles 2 discípulos não ficaram sozinhos. Eles tinham dúvidas, mas Deus não os deixou desamparados. Deus não os deixou sozinhos. Sim, olha, vocês já tiveram 3 anos de treino. 3 anos de treino intensivo. Agora, desenrasquem-se. Já vos dei tudo aquilo que vocês precisavam ter, as ferramentas todas. Agora, ponham em prática aquilo que ouviram. Jesus não fez isso. Havia dúvidas e Jesus esteve com eles. Explicou-lhes, desde Moisés, passando por todos os profetas. Deus teve o cuidado de lhes explicar. E Deus tem posto pessoas à nossa beira, além do seu Santo Espírito, que continuamente se revela a nós e nos ensina e nos instrui. Deus tem posto pessoas à nossa beira para que nós possamos também ser instruídos. Pastores, professores de escola dominical, diáconos, evangelistas, outros. Às vezes até um simples amigo que não tem nenhum cargo na igreja. Pode ser usado por Deus para Deus nos instruir e se revelar a nós. Agora, tal como Ele tem posto outras pessoas à nossa beira, Ele também nos tem posto a nós à beira dessas pessoas, para que Ele se revele a essas pessoas, através da nossa voz, através da nossa atitude, através da nossa ação, através da nossa postura. Tal como Jesus se revelou àqueles 2, Ele quer revelar-se a mim, cada vez mais, mais intimamente, e a ti. Portanto, o que é que tu queres fazer? O que é que tu estás disponível para fazer? Que Deus nos ajude a responder estas perguntas e que Jesus nos ajude a responder estas perguntas com a resposta certa. Não a resposta óbvia, não a resposta fácil, mas a resposta certa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria para pôr em prática aquilo que ouvimos e que Deus nos guarde até à próxima lição.
Um forte abraço, até à próxima.